conclusão, restauração e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos no último dia desse propósito e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e o Teu favor, Senhor. E oramos, ó Deus, para que o novo propósito que nós vamos começar amanhã, de 52 dias, venha a ter uma liberação sobrenatural do céu. Nós acreditamos, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está realizando. E cremos em todas as direções que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, te pedimos, abra as portas que precisam ser abertas. Abra os caminhos que precisam ser abertos. E eu oro, Pai, para que a fé de cada pessoa esteja cada vez mais forte, esteja cada vez mais tocada pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Nos dê uma fé para maravilhas, nos dê uma fé para coisas incríveis. Senhor, a mesma fé que operou na vida de Pedro, quando ele tirou o pé para fora do barco, que possamos ter novos começos, experimentar coisas extraordinárias debaixo da graça e da glória do Senhor. Meu Deus, cobre com o Teu sangue essa família, cobre com o Teu sangue este lar, proteja, Senhor, a entrada e a saída dessa pessoa e livre ela de todo o mal. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre nós, o Teu favor sobre nossas vidas e que uma unção de Deus seja liberada sobre a nossa vida. Uma unção de Deus venha nos capacitando, nos capacita, Senhor, para tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. E eu oro para que o Senhor esteja nos conduzindo com sabedoria, com graça e com a voz do Teu Espírito. Que a voz do Teu Espírito Santo seja liberado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no último dia do nosso propósito de 40 dias. Amanhã vamos começar um propósito de 52 dias. E o Senhor me inspirou através da vida de Neemias. Neemias, em 52 dias, ele reconstruiu os muros que estavam há 120 anos destruídos, em 52 dias. E o que nós vamos estar profetizando nessa campanha é que aquilo que levaria anos vai levar dias. Deus vai trazer um tempo de aceleração sobre a nossa vida. E eu quero convidar você, que precisa da aceleração do Senhor, a entrar, a mergulhar nesse propósito, com toda a sua força e com toda a sua fé, para que grandes respostas de Deus sejam liberadas sobre as nossas vidas. Eu acredito, eu sou uma pessoa profética, você é uma pessoa profética, acreditamos no sobrenatural do nosso Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você já viu série na Netflix? Bem, qualquer tipo de série que existe, ela tem um nome, um título, certo? Então tem o capítulo 1, que é o projeto piloto, né? E depois a sequência. Eu quero que você entenda uma coisa. Para cada episódio da nossa vida, existe um título que nós precisamos dar. Ou seja, começou um novo trabalho, ali tem uma nova direção. Você entrou numa igreja nova, ali tem uma nova direção. Você conheceu uma amizade nova, ali tem uma nova direção. Você está fazendo viagens que você nunca fez na vida, ali tem uma nova direção. Deus colocou um projeto no seu coração, ali tem uma nova direção. E para cada nova direção, existe uma legenda de Deus. Eu quero que você me entenda, eu não quero falar uma coisa profunda a ponto de você não me entender. Eu gostaria muito que você, anotasse as coisas que eu estou falando aqui, porque eu estou falando de coisas profundas para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse texto diz que eu preciso reconhecer Deus em cada caminho da minha vida. Eu tenho que reconhecer Deus.
sabe? Até quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão travadas, paradas, você não está conseguindo romper numa área, ali tem uma legenda de Deus. Ali tem uma legenda de Deus. Cada oportunidade que Deus te dá é um novo caminho que Deus está abrindo. Ali tem uma legenda de Deus. E por que é importante você discernir o que Deus está falando para você em cada momento da sua vida? Por que isso é importante? O que isso vai mudar na sua vida? Porque assim como uma série, assim é a nossa vida. Uma série, ela narra uma história. Ela narra uma história com personagens, ela narra uma história com fatos e ela vai conduzindo aquela história até um final. Toda série tem um final. Assim como na nossa vida, tudo existe um final, existe um propósito de Deus. Porque o final é o propósito, o final é o cumprimento da promessa, da realização. Eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar com você. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, você vai ficar perdido. É que nem você pegar uma série para assistir e você começar pelo meio da série. Ou pelo final da série, pelo último episódio. Você não vai entender nada. Por mais que você leia a sinopse, você não vai ter, o entendimento da história. Que nem uma série, uma novela, enfim. Tem que ser do início ao fim, certo? Para poder compreender a história. Na vida da gente, se nós não compreendermos o que Deus está falando com a gente, é só um exemplo, tá? O que Deus está falando conosco, nós não vamos entender, para onde Deus está nos conduzindo, o que Deus está fazendo de novo na nossa vida. Nós temos que entender que Deus trabalha numa frequência. Deus trabalha, falando conosco, nos direcionando. Deus está narrando algo na nossa vida. Existe um projeto de Deus que você tem que compreender. Por isso, abra o seu coração para aquilo que Deus está querendo falar. Muitas pessoas estão perdidas na vida porque elas não conseguiram entender a forma como Deus está trabalhando na vida delas. Elas não entendem, se é um propósito de Deus. É que nem um leão. É que nem um leão aparecer, dentro de um escritório de advocacia. Ou um papagaio que aparece dentro de uma igreja. São coisas assim desconexas, não é verdade? Ou seja, não fazem parte da história. Não tem nada a ver com aquela história, não tem nada a ver, com aquele ambiente, não tem nada a ver com aquilo que está sendo passado. Bem, mas dia a dia, Deus está enviando para nós as indicações do nosso destino. Deus está enviando para o nosso caminho, a história certa, o que Ele está querendo fazer, o que Ele está fazendo. Mas o fato de nós não termos uma intimidade com a voz de Deus, não termos um discernimento daquilo que Deus está fazendo com que nós fiquemos perdidos. Tem pessoas perdidas no seu propósito, tem gente que está perdida no casamento, tem gente que está perdida nas finanças, tem gente que está perdida dentro da igreja, não sabe nem por que está ali. E eu vou lhe dizer, uma pessoa que está perdida na vida, ela não vive o propósito. E muitas pessoas, por não compreenderem, desistem de compreender o propósito de Deus, elas não sabem que, de alguma maneira, na vida, elas acabam travando. Porque elas não sabem para onde Deus está lhe conduzindo, o que Deus está fazendo na vida delas. Você tem que ter uma visão maior das coisas, uma visão do que Deus está trabalhando na tua vida. Então, para cada momento da sua vida, tem uma legenda de Deus. E você tem que começar a observar o que Deus está apontando para você. Para onde está apontando a direção de Deus no teu caminho. Eu entendo que Deus fala conosco através de coisas muito sutis. Deus usa uma criança para falar conosco. Deus está me usando para falar com você. Tem oportunidades que batem à tua porta e que pode ser Deus querendo fazer algo novo na sua vida, mas você não está vendo, você não está compreendendo o que Deus está falando com você. É que nem quando eu recebi o e-mail do evento que teria em Buenos Aires há anos atrás. Eu recebi aquele e-mail e aquele e-mail, enquanto eu estava lendo aquele e-mail, Deus falou comigo. Deus ministrou no meu espírito.
Deus se revelou a mim. Deus se revelou a mim e Deus me inquietou de estar lá. Então, enquanto eu li aquele e-mail, Deus aquecia o meu coração para que eu estivesse naquele evento. Bem, deixa eu lhe dizer, tem oportunidades que Deus ele traz para nós e a gente, muitas vezes porque está cansado, muitas vezes porque está sem dinheiro, ou muitas vezes porque está focado noutra coisa, acaba esquecendo que Deus pode estar querendo falar através daquela oportunidade. Às vezes o fato de você dizer, eu não quero me reunir com ninguém, eu não quero fazer uma janta para ninguém aqui na minha casa, sendo que Deus está colocando no seu coração, sabe, de convidar pessoas chaves para virem na sua casa, você não sabe o porquê, mas aquilo veio e automaticamente você pensa, não, mas eu estou muito cansado, isso vai me dar muito trabalho, eu não vou fazer. Mas às vezes Deus está querendo criar uma conexão que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Eu acredito que nós somos os maiores sabotadores do nosso destino. Nós somos os maiores sabotadores do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana a respeito do dono de uma empresa muito grande, que decidiu vender a empresa para os seus funcionários. E naquela mesma semana que ele decidiu vender a empresa para os seus funcionários, alguém chegou e ofereceu um grande valor pela empresa, só que ele já tinha falado que ia vender para os funcionários. E ali naquele momento veio sobre ele uma dúvida, né? Porque se ele vendesse para os funcionários, ele ia levar 7 anos para receber, 7 anos, olha só, ia demorar 7 anos para ele receber o valor total da empresa. Sendo que o valor que estavam oferecendo para ele agora, por meio dessa outra empresa que estava querendo comprar, iria pagar à vista. Ou seja, ele então tinha uma importante decisão para tomar. A decisão é, ou eu vendo para os meus funcionários a empresa e recebo em 7 anos, ou eu vendo à vista, para essa outra empresa que quer comprar. E ali ele teve um insight de Deus, que ele deveria vender para os seus funcionários porque eles haviam começado com ele aquela empresa. E ele fez isso. Passou os 7 anos, pagaram a empresa. Quando terminou o pagamento, essa empresa que foi vendida, olha que interessante, essa empresa que foi vendida, ela estava já com muitos contratos, estava prosperando, estava enriquecendo muito, indicou, né, o antigo dono para um contrato muito maior, com assim, uma prospecção gigante do que iria acontecer no futuro. Eu digo a você que as coisas estão linkadas à nossa vida. Como assim, profeta? As coisas estão linkadas. Às vezes, sabe, Deus nos dá um norte para uma coisa, mas vai aparecendo tanta coisa no nosso caminho, sabe, atalhos e até mesmo coisas que não vêm da parte de Deus, já para tirar aquilo que já está conectado no nosso futuro. E nós temos que ter o discernimento, sabe, de fazer o que é certo, entender o que Deus está falando, para não nos perdermos no caminho. É por isso que eu gostaria que você entendesse que Deus, ele fala de forma sutis. Ou seja, essa pessoa que decidiu ser generoso com seus funcionários e ignorou essa grande proposta, depois lá na frente ele teve um grande resultado, uma grande recompensa. Ele foi indicado para entrar em um grande contrato que mudou a vida dele, que mudou a história dele, que mudou a história de outras pessoas, de famílias que trabalhavam junto. Ou seja, nós só vamos compreender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida a partir do momento que começarmos a ler as legendas de Deus, a discernir o que Deus está falando conosco. Se você não discerne o que Deus está falando com você, você está perdendo. Se você não discerne o que Deus está colocando no seu caminho, é por isso que você precisa investir em discernimento espiritual. Você precisa aprender a ouvir a Deus, as placas indicativas de Deus. É Deus dizendo para você, vai por aqui, anda por aqui, é por esse lado que você tem que andar, é essa conexão que eu quero que você entre. Você tem que compreender o que Deus está falando com você. Ele está no controle de todas as coisas, Ele está na direção de todas as coisas, Ele guia todas as coisas. Deus é soberano e você tem que entender isso como a vontade de Deus, o projeto de Deus para a tua vida.
Escreve aqui nos comentários isso. Deus fala de formas sutis conosco. Escreve aí, Deus fala conosco de formas sutis. Se você entender isso, você vai receber uma visão diferente que vai alargar, com certeza, o propósito de Deus na tua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. E antes disso, eu quero ler um testemunho aqui para você extraordinário do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na vida de pessoas. Olha esse testemunho aqui da Maria. Profeta, eu fui curado através de suas orações. Eu tinha alergia a corantes, mas por meio das orações eu fui curada. Hoje eu posso comer de tudo que contém corante e não tenho mais nada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Olha só, alergia a corantes. Jesus Cristo a curou, não fui eu. Jesus Cristo a curou. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deixa eu fazer um convite para você. Agora estamos nas últimas vagas da Escola de Profetas. Acontecerá dia 22 e 23. Deixa eu ajeitar aqui. Dia 22 e 23 vamos ter a Escola de Profetas. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural e eu gostaria que você não perdesse. Você vai aumentar o seu discernimento espiritual. Você pode receber insights de Deus. Profeta, como que eu sei que Deus quer que eu vá nessa escola? Quer saber como? Se dentro do seu coração, quando eu falo sobre a escola, isso aquece o teu coração. Esse é o norte que Deus está dando aí dentro de você, que você deve vir a essa escola. Por isso, inscreva-se já, venha participar dessa Escola de Profetas, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Você pode se inscrever pelo meu site www.profetavinicius17.com.br. Não perde essa oportunidade. E também teremos o evento Norte Certo, onde especialistas vão ajudar você a ter um norte certo na tua empresa, nas tuas emoções. Vai estar o Thiago Brunet comigo, Thiago Nigro e também outros especialistas. E eu vou falar com os empresários sobre a importância deles reconhecerem os ambientes, deles reconhecerem que Deus está falando com eles, como discernir se deve ir em frente a um negócio, se deve ter uma parceria, se deve sair de uma parceria. É isso que eu vou te ajudar na mentoria Norte Certo. 2 dias inteiros para mudar a tua vida para sempre. Tem gente que às vezes pensa assim, como é que vai mudar? Um evento vai mudar a minha vida. Bem, ouvir a voz de Deus é um evento. Grave isso. Ouvir a voz de Deus é um evento. Toda vez que esse evento acontece, mudanças na vida das pessoas acontecem. Grava isso, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? E amanhã nós vamos começar essa nova campanha. Eu gostaria que todos vocês participassem. Vão ser 52 dias. Convida outras pessoas a participar. Amém? Manda aí para 11 pessoas. Estamos no mês 11. Manda para 11 pessoas a oração agora e convida eles a participar do começo da campanha, a fazer essa campanha, sabe, com fidelidade. Fazer essa campanha com fidelidade. Tenho certeza que Deus vai te honrar, que você vai experimentar coisas incríveis da parte do Senhor. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe. Fica aqui, te inscreve no canal, vamos andar juntos. Não existe nada, não existe acaso, eu não acredito no acaso. Eu não acredito, sabe, que você está aí por acaso. Não, foi Deus que te trouxe, há um propósito. Então te inscreve aqui no canal e compartilhe com 11 pessoas. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, em nome de Jesus. Pai, graças te damos. Nesses 40 dias de propósito, fomos fiéis a cada dia ao Senhor, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 e 7. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está aqui, nesse propósito conosco, seja visitada pelo teu poder, Pai. Seja visitada pela tua graça. A minha oração é para que haja conclusão, restauração e prosperidade, que se cumpra, Pai. Que haja as liberações do céu. Eu sei, Pai, que quando encerramos um propósito, é como se no mundo espiritual, nós selássemos aquela palavra que foi liberada lá no início. Por isso eu quero te pedir, Pai, que haja esse grande avanço na vida dessa pessoa, que haja, Senhor, essa conclusão de coisas que estavam em processo, de coisas que estavam para ser resolvidas, de negócios que estavam para ser concluídos, haja conclusões agora de todo tipo. Também, Pai, um encerramento de certas lutas, de certas perseguições e de certos desertos. Eu quero declarar que essa pessoa está saindo hoje do deserto. Essa pessoa está saindo hoje de um tempo de dificuldade, num tempo de resistências, de um tempo, Senhor, onde ela estava enfrentando todo tipo de inimigo. Eu oro para que a mão do Senhor venha sobre ela agora. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça e que todo tipo de influência no mundo espiritual seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, visita a sua família agora. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração, Pai, é para que uma novidade de Deus entre na vida dessa pessoa agora. Uma novidade de Deus. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao seu poder, à sua autoridade. Que todo peso espiritual seja removido dessa casa, dessa empresa. Que tudo aquilo, Pai, que hoje é uma barreira intransponível, que hoje é um muro, que hoje é um obstáculo, eu oro para que o poder de Deus abra caminhos agora. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos. Eu oro em nome de Jesus pedindo a bênção sobre tua família, que dentro da tua casa haja união, que o amor de Deus entre na tua casa, o amor de Deus entre na tua família, que todo tipo de barreira que tem sido levantada contra ti, que seja quebrada, que a inveja seja quebrada, que as existências espirituais sejam quebradas, que Deus te dê vitória, que haja salvação na tua casa, haja avivamento no teu lar, haja a bênção de Deus, que a bondade do Senhor esteja na tua casa. Eu quero declarar que o Senhor irá fortalecer e favorecer a você e a todos da tua casa. O favor de Deus está apegado a ti. O favor de Deus está apegado à tua causa. Deus fará justiça e nos mínimos detalhes você verá a mão de Deus. Senhor, desperta uma fome nessas pessoas por ouvirem a tua voz. Dá sonhos proféticos e revelações a pessoas que estão aqui nessa live, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa bênção, toma posse dessa palavra e não esqueça, Jesus te ama. E eu quero dizer para cada um de vocês, os amamos. Você é importante, você é uma pessoa incrível, você tem um grande potencial. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus está com você. Amém? Você é amado, você é um querido, uma querida de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estarei ao vivo no começo desse propósito incrível que nós teremos. Aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, com a graça de Deus. Amém? Compartilhe aí com 11 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus. O Senhor dará toda providência, o Senhor abrirá portas, nos conectará às pessoas certas e também nos livrará do mal. E também te pedimos, ó Deus, que uma graça do Senhor esteja sobre nós, para que possamos andar com sabedoria, para que possamos fazer as coisas em menos tempo. E oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor traga livramento no nosso caminho de toda armadilha, de toda pessoa má, de todo tipo de influência que possa, Senhor, de alguma maneira abortar o Teu propósito, o Teu plano em nossa vida. Senhor, traga livramento à nossa causa, traga livramento à nossa família, Pai, no nome de Jesus. E te pedimos, conduza-nos, Pai, com o Teu poder, que o Teu poder esteja na nossa vida e que aquilo, Senhor, que temos trabalhado, aquilo que temos, meu Deus, tentado, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, nos habilitar, Pai, porque temos nossas limitações e pedimos Tua força, pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada pessoa, Pai, inclusive aqueles que estão já sem gás, Pai. Está chegando o final do ano e essa pessoa está sem gás, Pai, está sem novas ideias, não está conseguindo, Senhor, lidar com tudo aquilo que precisa lidar antes de encerrar esse ano. Eu te peço, ajude-o, Pai. Ajude-a, Pai, em nome de Jesus, dá força a Teus filhos, dá força a nós, Pai, precisamos da Tua força. E também eu oro, Pai, para que todos que estão aqui nessa oração tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos, Pai, e que o Senhor possa abrir os ouvidos dos Teus filhos para receber da Tua direção, para ser guiado por Ti, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você e poder compartilhar uma palavra de Deus que vai te abençoar, que vai abençoar a tua casa e a tua família. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. E hoje, pela manhã, na oração da manhã, Deus me deu uma direção de nós apresentarmos três necessidades que nós temos até o fim desse ano para resolver ou para que tenha uma intervenção de Deus também por 3 dias. Eu convido você a me acompanhar nesse final de semana, orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar, e apresentando os 3 pedidos a Deus, de coisas que você tem que resolver antes do ano acabar. Se você quer entrar nesse propósito, escreve aí agora, eu quero, e nos acompanhe nesse final de semana, sem quebrar, 6 da manhã e 18 horas. Vamos fazer um propósito, buscando a Deus a intervenção, a solução, que Deus coloque a mão, nos dê sabedoria, nos dê graça, coloque alguém para nos ajudar nisso. Enfim, eu creio que tudo é possível quando nós nos conectamos a Jesus, quando oramos, porque a oração, ela pode movimentar grandes coisas. É nisso que eu acredito. Amém? E Deus vai fazer coisas muito grandes aí na tua vida. Eu profetizo e declaro, porque sei o Deus que eu tenho crido. Amém? A Delmira mandou um testemunho para nós e ela escreveu assim: graça e paz. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Foi através de um compartilhamento, olha só a importância de compartilhar, que recebi a oração do Senhor. E ao pegar firme nas orações, eu já recebi muitas bênçãos. Desde 2018, eu sofria com uma bactéria que me causava infecções e era resistente aos antibióticos. Mas, mantendo-me firme nas orações todos os dias, às 6 e às 18, sempre pedi que o Senhor Jesus Cristo me curasse. Um dia, o Senhor profetizou a cura de toda infecção urinária e de toda bactéria, e eu tomei posse dessa palavra.
Ontem o médico confirmou que estou curada e meu antibiograma deu negativo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou curada. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é fiel, Ele cura, Ele opera milagres. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo pode, Ele pode. E nós confiamos nele, cremos nele. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, como ouvir Deus falar. Essa palavra queimou no meu coração hoje, porque as pessoas têm muita dúvida. Será que foi Deus que falou comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Em João 10, 27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue a direção de Deus, com certeza é abençoado. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós que seguimos Jesus, nós temos que conhecer a voz dele. Nós temos que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Essa pessoa está sendo usada por Deus. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. Essa pessoa foi enviada pelo mal para me atrapalhar. Então, eu vou me afastar dela, porque não está fazendo bem para mim. A capacidade de discernimento espiritual vai ajudar você a ter livramentos, vai ajudar você a andar pelo caminho certo, a bater nas portas certas. Deus sempre falará de uma maneira. Eu quero aqui pontuar algumas maneiras de você discernir que é Deus falando com você. Sempre que Deus falar com você, vai te desafiar. Esse é o primeiro ponto. Quer saber se é Deus que falou com você? Isso vai te desafiar. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele fale algo conosco que é fácil, sabe? Já temos a palavra de Deus que ela nos dá as instruções daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Mas quando Deus falar ao seu espírito, certo? Até através da palavra ou através de outra pessoa, ou lhe dar uma revelação especial, isso sempre vai lhe desafiar. E vai tirar você de uma zona de conforto. Ela vai fazer você caminhar com coragem. É por isso que a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, ser forte e corajoso, porque para ouvir a Deus tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para seguir a direção que Deus está dando. Deus está falando com você para trocar de cidade. Deus está falando com você que está na hora de abrir um negócio. Deus está falando com você que você deve fazer alguns ajustes na tua família. Seja o que for, vai te desafiar. Vai tirar você da zona de conforto, vai fazer você, pensar numa maneira de como executar aquilo que Deus está falando com você. Vai talvez custar, talvez recursos, vai custar seu tempo, vai fazer você se conectar a algumas pessoas para que você consiga fazer aquilo que Deus está falando no seu coração. Quando Deus me deu o projeto do Norte Certo para reunir empresários cristãos e ajudá-los em várias questões da vida, eu pensei, como que eu vou fazer um evento para empresários se eu não tenho acesso a algumas pessoas? Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e o Senhor começou a me mostrar o que eu deveria fazer e foi colocando no meu coração com quem que eu deveria me conectar. O Senhor foi me revelando, foi me mostrando como que deveriam ser as coisas. E eu comecei, liguei para um, depois liguei para outro, depois liguei para outro. E as coisas foram se ajeitando, mas me desafiou e muito. Ao longo de 45 dias, nós fomos muito desafiados para poder hoje estar realizando o Norte Certo. E tenho certeza que esse é um projeto de Deus, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Grande parte, não todos, mas muitas pessoas fazem tudo por dinheiro.
E quando essas pessoas fazem tudo por dinheiro, elas acabam quebrando princípios. Quebrando muitos princípios. Eu tenho ouvido, sabe? Gente de grande potencial, de grande talento, uma capacidade incrível, mas perdendo sua família, perdendo sua saúde, sem comunhão nenhuma com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, tira Deus da tua vida para ver como que as coisas vão ficar. Com certeza não vai ficar bem. É por isso que ensinar as pessoas a viver uma vida com Deus e ter princípios é uma construção sólida, forte. Nós precisamos de famílias fortes. Famílias fortes, com certeza, fazem uma sociedade forte, fazem uma empresa forte, fazem, enfim, a diferença. Amém? Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários, sempre que você ouvir a voz de Deus, vai te desafiar. Olha para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Gente, olha, tem gente que nunca mudou de cidade, nunca mudou de estado, nunca mudou de país. Mas pensa num negócio complicado, é você mudar de cidade. Eu já mudei várias vezes de cidade. Eu já andei por alguns lugares. E depois que Deus começou a me dirigir, né, me tirando do interior do Rio Grande do Sul, depois me colocando numa cidade um pouco maior e depois me trazendo para São Paulo, eu pude aprender muita coisa, mas com certeza não foi fácil. A gente fica empolgado quando Deus fala com a gente, mas na hora de pagar a conta, na hora de, sabe, colocar em prática aquilo que Deus falou, aí a coisa começa a pegar. Você sabe que a gente demorou bastante para construir alguma coisa na vida. E quando Deus falou comigo que eu deveria vir para São Paulo, eu tive uma luta muito grande, sabe? Dentro de mim, depois que eu vim. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que alugar tudo de novo, sabe? Eu tive que alugar um escritório até poder comprar um. Eu tive que alugar um lugar para mim morar até, sabe, eu poder ter o meu lugar. Sendo que eu já havia conseguido isso lá no Sul. Mas aqui eu tive que recomeçar. E aí você vai ser provado por Deus nesse momento, porque você está sendo desafiado, sabe, a mudar os seus planos, a abrir mão dos seus planos. Isso é uma coisa que Deus falou comigo. A verdadeira rendição que existe na vida, no coração de uma pessoa, é quando aquela pessoa está disposta a abrir mão do que tiver que abrir mão para seguir a direção de Deus e os planos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabe? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente também está dizendo para Ele, lidera a minha vida, conduz a minha vida, faz do jeito que tu quiser. Eu estou... Olha só, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está dizendo para Ele, Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim. Essa, eu posso dizer, é uma das coisas que as pessoas falam para Deus e elas não sabem da responsabilidade e do que isso é exigido. Isso é exigido. Porque isso significa abrir mão da tua vontade para agarrar a vontade de Deus. As pessoas, elas romantizam isso, mas quando você verdadeiramente está ouvindo a Deus, isso vai te desafiar a fazer mudanças na tua vida que são significativas. E isso é uma marca da voz de Deus falando com você. A voz de Deus vai te desafiar. Amém? Escreve aqui nos comentários, a voz de Deus vai me desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. Quando Moisés morreu e Josué assumiu e o Senhor disse para ele ser forte e corajoso, Josué tinha uma promessa na frente dele e ele precisava conquistar essa promessa agora. E ele deveria conquistar essa promessa, sabe,
vencendo guerras, enfrentando adversários, usando o exército de Israel, que na verdade eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham um grande treinamento de guerra, mas Deus, sabe, quando você é desafiado e você segue a direção de Deus, Deus te surpreende. Deus te surpreende de uma maneira especial. Por isso, a voz de Deus vai te desafiar. Eu vou continuar essa mensagem na oração amanhã de manhã, certo? Sobre a importância de ouvir a Deus e de ser dirigido por Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou conquistar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Você vai conquistar, inclusive a salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar rapidamente, antes de declarar o Salmo 91, falar desse livro aqui, Café com Jesus. É o nosso devocional, esse livro aqui está sendo incrível. Milhares e milhares de pessoas estão adquirindo no Brasil, fora do Brasil. Aqui um versículo bíblico, as direções e os ensinos para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai escrever uma oração a punho, você vai pegar uma caneta e você vai escrever uma oração, vai fazer um pedido a Deus, vai pedir uma proteção de Deus, vai colocar alguém em oração. Todo dia, aqui também, todo dia você vai fazer isso. Esse livro aqui, ele vai ser um livro onde você vai voltar em algumas orações que você fez. Depois de alguns dias você vai ver, em nome de Jesus, Deus realizando aquele pedido de oração. Por isso, adquira nosso livro Café com Jesus. Vai te abençoar, vai abençoar a tua casa e toda a tua família, certo? É só você acessar o meu site www.viniciusiracete.com.br. Amém? E também, o segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter o Profetizando 2025, presencial e online. Começa às 9 horas no presencial e 9h30 online. O endereço da igreja que eu congrego é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, se Deus me permitir, eu estarei ministrando uma palavra profética que vai te abençoar muito. Amém? E eu quero agora então declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aqui, deixa eu só abrir aqui no Salmo 91, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas e eu quero fazer essa convocação. Nós vamos fazer 3 dias agora de oração nesses 3 pedidos. 3 coisas que você precisa resolver antes que o ano acabe. 3 coisas, seja na saúde, na família, com alguém, com algo que você precisa resolver. 3 pedidos. Você coloca aqui, escreve agora nos comentários os 3 pedidos. Amém? E os 3 dias esteja ao vivo comigo, às 6 da manhã e às 18 horas. 6 da manhã e 18 horas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado fazendo esse propósito junto com a gente. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos. Não esquece também de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Ok? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Vamos orar? Já escreveu os 3 pedidos aqui? As 3 coisas que você tem que resolver antes que o ano acabe? Coloca aqui nos comentários, amém? E cele essa palavra compartilhando com outras pessoas no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, damos toda a honra e glória a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa. Senhor, apresentamos a Ti a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, o nosso caminho, para que o Senhor nos conduza, Pai, com graça, com paz, com sabedoria, e que o Senhor possa nos livrar de todo inimigo em nosso caminho, de toda maldade, de toda inveja, de todo plano do maligno. Também oramos, Pai, para que nenhuma influência espiritual tenha poder sobre nossos filhos. Oramos o nome de Jesus também, para que o Senhor levante os caídos, os que estão desanimados, cansados, prostrados, que nesse momento essa pessoa receba uma carga de renovo de Deus, no nome de Jesus, que ela receba uma restituição de forças, de ânimo, e que o Senhor dê força, dê coragem para ela poder avançar. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda enfermidade, dor, inflamação, artrite, artrose, reumatismo, problemas no estômago, na coluna, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja tocada por Deus agora, que sua casa seja tocada por Deus, que sua família seja tocada por Deus agora e que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, por Tuas pisaduras fomos sarados. Também oro, Senhor, para que haja uma aceleração na vida dessa pessoa e apresento os 3 pedidos que ela tem a Ti, as 3 coisas, Pai, que ela precisa resolver até o final desse ano. Que o Senhor entre, Pai, com providência, que o Senhor entre com recurso de todo tipo na vida dessa pessoa e no nome de Jesus eu te peço, libera a Tua bênção, Pai. Libera o Teu mover na vida dessa pessoa para que essas 3 coisas sejam resolvidas até o fim deste ano, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, traga tudo o que essa pessoa precisa, a estrutura que ela precisa, as conexões que ela precisa e também o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Também oro por aquele que está carregando uma tristeza, que está desanimado, que está, Senhor, de alguma maneira abatido por algo que aconteceu, que o Senhor traga consolo, que o Espírito Santo console o coração dessa pessoa. Tira ela, Pai, tira ela de toda a situação difícil que ela está. Eu oro por livramentos do Senhor. Também oro para que o Senhor fale com Teus filhos. Senhor, a Tua voz irá nos desafiar, por isso fala conosco, nos dê projetos novos, nos dê ideias novas, estratégias novas, nos conecta também, Senhor. Nos conecta, Senhor, a planos do destino que o Senhor tem reservado, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos também no nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento sobre as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós venhamos saber quem é quem, Pai. Nos livra, Pai, nos livra do engano, da mentira. E no nome de Jesus Cristo nós declaramos por terra todo tipo de atrapalho na vida e no caminho dessa pessoa e declaramos por terra agora todo atrapalho nas finanças, atrapalho dentro de casa, atrapalho com pessoas, que todo atrapalho caia por terra, que cesse também toda contenda, toda briga, toda gritaria, todo desrespeito. E oramos para que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa que está buscando uma direção do Senhor. Meu Deus, que ela siga o caminho da paz, que ela siga o caminho da paz, no nome de Jesus. Eu abençoo ela e abençoo sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, compartilhe com teus amigos nos grupos, nas redes sociais e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, declarando a bênção de Deus sobre nossas vidas e que o Senhor faça uma grande obra na tua casa, que haja avivamento na tua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em todos da tua casa. Até mais, queridos. Fique na paz. Acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração sobrenatural sobre todas as áreas da nossa vida e que o Senhor realize em nós o seu querer, a sua vontade. Pedimos ao Espírito Santo que nos conduza em todas as decisões da nossa vida, que Ele possa nos dirigir, que Ele possa falar conosco,
que Ele possa nos guiar. Senhor, tira do nosso caminho tudo que for tropeço, tudo que for mal, tudo que for malícia. Quebramos o nome de Jesus todo tipo de inveja, de pessoas próximas, de pessoas de longe, daqueles que são observadores. Cancelamos palavras de maldição, cancelamos pragas, cancelamos orações contrárias e todo tipo de maldade. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, sustenta-nos. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, da armadilha do caçador, no nome de Jesus. Meu Deus, e que tudo na nossa agenda esteja condicionado a Ti, a Tua vontade e ao Teu propósito. O que não for da Tua vontade, desmarca, Senhor, da nossa agenda. O que não for da Tua vontade, tira da nossa agenda. Nós queremos, Pai, viver o Teu plano, viver o Teu propósito intensamente. E queremos viver, Pai, totalmente para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, Pai, por toda pessoa, Pai, que tem sentido um vazio, que tem sentido uma solidão, que tem sentido a dor da perda, a dor do abandono, do desamparo. Que essa pessoa receba a presença de Deus na vida dela e que ela se sinta segura, ela se sinta protegida, completa por Jesus Cristo, pela sua presença, pelo seu favor. O Deus que não dorme, o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, nós abrimos a nossa vida a Ele e declaramos: Senhor, é Tua promessa que será salvo eu e toda a minha casa. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: é promessa de Deus que Tu e toda a Tua casa sejam salvos. Por isso declaramos que todos vão ter experiência com Jesus Cristo, todos vão ter um encontro com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Me chamo Vinícius Iracete e Deus me deu uma missão: ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e ser um intercessor. Creio no profético, creio nos dons espirituais, creio no agir de Deus e creio que o Evangelho não são palavras persuasivas e sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero compartilhar um testemunho da Andréia, que mandou o seguinte testemunho para nós. A paz, profeta, eu me chamo Andréia e gostaria de dar o meu testemunho. Sigo o seu canal há anos e meu filho tem 20 anos, sentiu dores. Disse para ele correr para o hospital, ficou internado 3 dias e não desinchava. Os médicos falaram que poderia ser uma torção ou algo pior. Comecei um clamor pela vida do meu filho, escutando as orações de manhã e à noite. Pedi a Deus que não deixasse ele entrar no bloco cirúrgico. Eu estava preocupada, pois ele é muito novo e está distante de mim. E anos atrás ele teve uma reação à anestesia em uma cirurgia. Orei com toda a minha fé e no dia seguinte ele me ligou e disse que já estava desinchando e voltando ao normal. Os médicos disseram que os exames dele estavam todos normais, recebeu alta, foi para casa. Agradeço a Deus pelas bênçãos e pela sua vida, pois você nos ensina a ter fé e andar no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Que bênção, que Deus te abençoe. A Deus a glória, Jesus Cristo cura. Marcela, a paz. Há alguns dias atrás o Senhor orou por pessoas que estavam com a pele descascando e já fazia muito tempo que tinha começado isso em mim e eu tomei posse e hoje, graças a Deus, estou totalmente curada. A Deus a glória. E eu recebo dezenas de testemunhos por dia, são centenas de pessoas que entram em contato todo santo dia conosco, contando uma bênção, contando um milagre e também pedindo oração. E se você quer entrar em contato conosco lá no meu site, tem um meio de você fazer isso, www.vinicius17.com.br. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, e se puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, porque eu não posso ser só abençoado, eu tenho que abençoar. Você sabe que eu já contei essa experiência, mas eu senti no meu coração de contar essa experiência aqui para você. Eu estava num culto de missões, um culto pequeno, com poucas pessoas, e um missionário
ele estava naquele culto e ele havia falado dos desafios de estar na obra missionária. E ele começou a fazer uma oração, sabe? E na oração dele, ele falou aquele versículo, quem há de ir, né? A quem enviarei? E quando ele disse isso, eu disse, Senhor, envia a mim, Senhor, eu quero. Nem sabia o que estava pedindo a Deus. Mas uma irmã, aquelas pessoas de oração da igreja, sabe? Aquelas pessoas que são usadas pelo Senhor, atravessou os bancos da igreja, veio até onde eu estava, me abraçou e profetizou na minha vida. E ela profetizou coisas tremendas do que Deus iria fazer na minha vida. E eu pensava que iria ir para um campo missionário. Aí eu aprendi que meu campo missionário é o mundo, certo? Meu campo missionário é o mundo, então eu tenho que pregar aonde o Senhor me enviar, espalhar a mensagem, falar de Jesus Cristo, do seu amor e que Deus fala. E Deus responde a clamor. Deus responde à oração. Você tem que entender, às vezes a gente perde essa referência, que Deus está nos escutando. Deus está escutando tanto as tuas necessidades, quanto às vezes as bobagens que se falam em oração. É por isso que nós temos que entender que Deus está sempre nos escutando. Nunca pense, nem por um instante, que Deus deixou de ouvir você. Que Deus deixou de, dar atenção à tua necessidade, à tua dor. Eu tenho um amigo que, quando eu estava evangelizando ele, há alguns anos atrás, e hoje ele batizou nas águas, está firme com Jesus, mas ele dizia assim para mim, eu não me acho merecedor de pedir nada a Deus, só saúde, porque o resto a gente corre atrás, trabalha e vai, e faz e acontece. Eu disse para ele, você está errado, porque você está colocando Deus para fora de áreas da tua vida que são importantes para você. E eu disse para ele, o que Deus quer ouvir é realmente toda a necessidade do nosso coração. Deus quer estar em cada área da sua vida, ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha que tomar decisões, ainda que você tenha que fazer as suas coisas, certo? Deus, Ele quer estar em tudo na nossa vida, Ele quer ter o governo, certo? É por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a Bíblia está dizendo que dar uma prioridade para Deus, colocar Deus a par de tudo na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, certo? Deus sabe o número do meu pé, a minha altura, o meu peso. Deus sabe o que falta de vitamina no meu corpo. Deus sabe do meu cansaço. Deus sabe dos meus projetos. Deus sabe de tudo. Não é um tipo de coisa que eu posso dizer, Deus não quer saber disso. Não, Deus quer saber sim. Mesmo Ele sabendo tudo a meu respeito, Ele quer que eu fale. Porque isso é intimidade. Certo? Isso é intimidade com Deus, isso é relacionamento com Jesus, é você colocar Deus na sua vida. E por mais que você saiba, agora eu quero falar com aqueles que sabem fazer as coisas. De repente você é o tipo de pessoa que sabe fazer negócio, você é o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, é um visionário, tem talento para muita coisa desenvolver e realizar e executar. Mesmo assim, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, nos exaltará. Sabe o que significa se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Não é se humilhar para os homens, é se humilhar para Deus, reconhecendo a sua dependência dEle, reconhecendo o seu amor por Ele. Nós temos que ter mais gratidão no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos projetos. Nós devemos acordar o dia e dizer a Deus, gratidão, Senhor, porque o Senhor está me sustentando e eu cheguei aqui porque o Senhor é bom
Em todas as coisas, tua fidelidade está na minha vida, tua graça está sobre mim, está sobre todas as áreas da minha vida. Confio no Senhor, dependo do Senhor, minha vida está nas tuas mãos, tudo que tenho pertence a ti. Quando senta para almoçar, para jantar, dê graças a Deus e diga: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Nós temos que reconhecer Deus nos nossos caminhos, a Bíblia diz. Você tem que reconhecer Deus, você tem que colocar Deus a par. Você quer fazer uma coisa? Pede para Ele: Senhor, me mostra, esse é o caminho, Senhor. Sabe, por mais que, olha só, por mais que você seja o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, eu volto a dizer, você pode ser um expert em uma determinada área, coloque sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho um outro amigo que é médico e ele, antes de fazer as cirurgias, ele, apesar de toda a capacidade, sabe, é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na área da medicina. E ele disse para mim que sempre antes de orar, antes de entrar em cirurgia, ele ora a Deus. Ele diz: Senhor, dirige as minhas mãos. Ou seja, ele tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento prático, ele já fez cirurgia em centenas de pessoas, é uma das pessoas na sua área mais renomadas do Brasil e do mundo. E mesmo assim ele coloca a vida dele nas mãos de Deus. E eu digo, nós precisamos conhecer a nossa limitação e a nossa humanidade, certo? A nossa limitação e a nossa humanidade. Você pode ser um excelente motorista, você pode ser um caminhoneiro, você pode ser um motorista profissional, e até mesmo você que não é profissional, mas que viaja do ponto A ao ponto B, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você pode ter um carro potente, sabe? Você pode ter um carro seguro, você pode ter o carro mais seguro do mundo, você pode ter o carro mais potente do mundo, que se eu fosse você, eu colocaria a minha vida nas mãos de Deus. É como eu sempre digo, a minha responsabilidade é comigo, mas tem coisas que foge da minha responsabilidade, foge da minha alçada, porque tem coisas que só depende de Deus. E ter esse reconhecimento, escreve essa palavra aqui nos comentários, escreve essa frase, na verdade, que eu vou dizer para você. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Sabe por que nós precisamos reconhecer Deus em todos os caminhos da nossa vida? Porque isso é humildade. Isso é colocar Deus à frente na sua vida. Isso é estar debaixo da potente mão de Deus. Isso é saber que tem coisas que só Deus pode fazer. Sabe, não era isso que eu tinha preparado para vocês hoje aqui, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a me direcionar, começou a me guiar nessa palavra e eu fui simplesmente deixando o Senhor me usar nesse sentido, porque Ele foi trazendo casos à minha mente. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui e está revelando a todos nós que precisamos colocar mais Deus na nossa vida. Precisamos colocar mais Deus, sabe, à frente das coisas e saber que tudo está no controle dEle. Porque tentar por nossa própria conta pode ser não só perigoso, como pode ser mortal. Então eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa palavra foi uma palavra de Deus para muita gente que está aí. Tudo que você fizer, consulte a Deus, diga: Senhor, eu quero muito isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu quero muito isso, mas Senhor, eu me rendo a ti e coloco minha vida nas tuas mãos e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra. Amém? Sei que essa palavra foi bênção para você. Quero pedir para você que recebe essa instrução, porque essa instrução pode livrar você de muitas coisas. E o meu conselho é, ainda que você saiba o que você está fazendo, você pode, como eu disse, você pode ser um craque. Você pode ser um craque, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos, você pode ser um empresário rico, você pode ser, sabe, um juiz, você pode ser um político, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos. Coloque Deus à frente da sua vida. Diga: Senhor, me guia. Senhor, me guia. Senhor, me mostra o melhor caminho. Sabe, tem coisas que nós precisamos submeter a Deus na nossa vida. É o melhor que nós fazemos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração.
eu deixo essa direção para você e sei que essa palavra é uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Muito bem. Eu, antes de declarar o Salmos 91, peço que você compartilhe com 7 pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos de oração, para os grupos de amigos, para os grupos do futebol, né? Para os grupos de pessoas que você tem, que você está sempre compartilhando com elas. Pega aí o link e dispara para essas pessoas. Tenho certeza que você vai ser uma bênção na vida delas. Também quero falar para você rapidamente do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, extraordinário, pode mudar a tua história, pode te abençoar. Aí você pergunta, o que tem nesse livro? É um devocional, certo? Você tem que ter uma Bíblia para ler todos os dias e sempre um bom livro, sabe? Para complementar aquilo que você tem meditado. Por quê? Porque nós precisamos aprender uns com os outros. Esse livro aqui, eu demorei 1 ano para escrever ele. Ele é uma bênção, é um devocional. Como eu disse, primeiro lê a sua Bíblia e depois pega um livro para ler e aumenta a tua capacidade de conhecimento. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Amém? Eu deixo essa indicação para você. Também domingo agora, se Deus me permitir, estarei já de volta em São Paulo, certo? Na verdade, quero retornar no sábado já. Mas no domingo eu estarei ministrando no Profetizando 2025. E domingo, às 9 horas da manhã, vamos ter o nosso culto presencial na igreja que eu congrego. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também quero dar um anúncio que essa campanha encerra domingo agora, certo? Domingo encerra, então não perca os últimos dias desse propósito e esteja comigo ao vivo. Procure estar comigo ao vivo. Eu sei que tem muita gente de férias aí, tem muita gente viajando, mas procure estar ao vivo comigo, às 6 da manhã, às 18 horas. Certo? Domingo encerramos esse propósito. Aí vai ter 2 dias que eu vou fazer a oração no Salmo 91, sem um propósito específico, porque dia 1º de janeiro, eu vou começar um propósito de 12 dias de oração, certo? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Cada dia eu vou apresentar um mês. Cada dia. Então, no dia 1º eu vou apresentar janeiro, no dia 2 eu vou apresentar fevereiro, no dia 3 eu vou apresentar março e assim por diante. Eu tenho feito isso todo ano. Eu tenho feito isso todo ano, consagrando ao Senhor, dando as primícias do meu tempo a Deus. As primícias do meu tempo a Deus, apresentando ao Senhor o meu ano. É como eu disse para você, eu quero colocar Deus à frente de tudo na minha vida. Eu aprendi que às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Às vezes a gente acha, às vezes o homem diz que sabe, mas não sabe. Então eu prefiro confiar em Deus, na voz do Senhor, na sua palavra e no Espírito Santo. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Eu abençoo a vida dessa pessoa, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela. Peço que o Senhor a abençoe e toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça agora. Colocamos diante de ti nossa vida, família, projetos, sonhos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Consagramos a ti, Senhor, a nossa noite, para que nessa noite tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos um sono reparador e que o Senhor possa falar conosco. Queremos ser despertados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor em todas as coisas. Apresentamos a Ti, ó Deus, cada coisa que está ligada a nós e pedimos, coloca Teu favor, Teu cuidado e pode movimentar o que tiver que movimentar, Senhor. Pode tirar e pode colocar, pode acrescentar, pode mexer, pode ajustar. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Por isso nós oramos também, Senhor, declarando saúde a todo aquele que está doente, seja fisicamente ou emocionalmente. Que toda doença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que venha sobre a vida dela tempos de paz, tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento, que haja uma aceleração sobrenatural, aquilo que levaria anos que aconteça em dias. Oramos o nome de Jesus, liberando palavras de aceleração, palavras de avivamento, palavras de cura, palavras de paz, palavras de transformação, palavras de vida, palavras aonde sabemos que o Senhor vai estar cumprindo promessas. No nome de Jesus, Pai, derrama do Teu poder e derrama do Teu favor, das Tuas bênçãos. Oramos o nome de Jesus também para que o Senhor tire do nosso caminho toda inveja, toda maldade, toda malícia. Quebra completamente, Senhor, toda pessoa próxima a nós que estiver amarrada, ou até mesmo essa pessoa que está orando comigo, que está amarrada por um vício, que está amarrada por uma situação errada. Senhor, que ela seja livre agora, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que ela seja agora tocada pelo Teu poder, que as amarras sejam cortadas e que o poder do Senhor Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. Senhor, clamamos o sangue de Jesus também, que o sangue de Jesus cubra essa vida, o sangue de Jesus cubra a sua casa e toda a sua família. Senhor, traz união dentro dessa casa, que toda briga, discórdia, confusão, perturbação, xingamentos acabem nessa casa. Quero declarar que essa casa é um pedacinho do céu. Esse lugar é abençoado pelo Senhor. Este lugar está abençoado pelo Senhor. Este lugar é lugar de paz, é lugar de prosperidade, é lugar de salvação. No nome de Jesus Cristo, chamamos a presença do Senhor para encher a nossa vida, para nos dar força, energia, para continuarmos e para vencermos os obstáculos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado, abençoada nessa oração. Agora você vai compartilhar. Você vai selar essa palavra compartilhando. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Compartilha com alguém, manda para alguém aí, alguém que Deus falar ao seu coração. Se puder compartilhar com mais pessoas, faça isso. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos.
noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. Meu Deus, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Te pedimos, ó Deus, que cada pessoa que está entrando com seu pedido de urgência, com seu pedido, com a sua necessidade, com seu coração, que o Senhor nesse momento venha intervir. Senhor, toda pessoa que entrar aqui nessa oração, libera teu poder sobre a vida dela. Muda, Senhor, transforma a realidade, a história, o destino no nome de Jesus. E aquele que está cansado, Pai, sobrecarregado, que está enfrentando lutas espirituais, que está batalhando, Senhor, por situações dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, ou até mesmo no seu trabalho, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor renove as forças dessa pessoa. E que todo tipo de ataque espiritual para desanimá-la, para deprimi-la, ou até mesmo para tirá-la do teu propósito, em nome de Jesus Cristo eu declaro que esse mal não prospere, que esse mal não vá em frente, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, coloca a tua mão sobre teus filhos e filhas e dá vitória a eles, Pai. No nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que a unção que despedaça o jugo venha sobre teus filhos agora. A unção, Senhor, que quebra as correntes, que desfaz as cadeias espirituais agora, neste momento, Pai. Toca com teu poder. E nós invocamos o nome de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu amor, encha-nos da tua bondade, coloque em nós mais do Senhor e nos ajuda a mantermos os nossos olhos firmes em ti, Jesus, firmes na tua presença, firmes na tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero começar essa oração diferente. Eu quero começar essa oração com testemunho. Exatamente, com testemunho que glorifica o nome de Jesus. Para que você veja como Deus tem operado, como Deus tem feito coisas extraordinárias. Jesus Cristo cura. Vamos anunciar isso a todos. Ele cura, não é eu que curo, é Ele que cura. Ele que transforma, é Ele que opera. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo e pediu oração. E essa pessoa escreveu na mensagem da seguinte maneira. Ela disse, profeta, eu tenho ouvido que muitas pessoas têm sido curadas nas suas orações. E por isso eu estou pedindo oração para que Deus opere um milagre que nós estamos precisando. Sabe, nós temos que pensar fora da caixa. Tem pessoas que estão realmente necessitadas. Você não tem ideia do poder de um compartilhamento. Tem gente que está precisando de um milagre. Tem gente que não conhece a Cristo, não sabe que Cristo cura, que Cristo opera, que Cristo transforma, que Cristo pode mudar a história. E a presença de Deus está aqui, está se movendo no meu coração, está se movendo no teu coração. Que Deus, na sua infinita bondade, possa alcançar cada pessoa que entrar aqui nessa oração. E que através de cada pessoa que entrar nessa oração, outras possam ser alcançadas que estão pedindo um milagre, que estão pedindo a saída para um problema, talvez alguém que esteja chorando no leito de um hospital e pedindo uma intervenção divina, que essa oração chegue. Porque eu sei que não se trata de mim, se trata de Jesus Cristo, do seu poder, do que Ele pode fazer, da fé que as pessoas têm, que Deus pode trazer a transformação. A Inês mandou o seguinte testemunho para mim, profeta, eu assisto suas orações todos os dias no YouTube e eu tenho um milagre que aconteceu comigo em 2019. Eu tive um nódulo no pulmão de 2,5 centímetros. O médico falou que com o tempo ia sumir, só que em 2022 eu fiz outro exame e deu maior com 3 centímetros. Aí o médico mandou fazer uma biópsia e que já ia marcar a cirurgia. Só que eu peguei firme nas orações com o Senhor e nas orações o Senhor determinou a cura de nódulos. E quando eu voltei ao médico para ele ver a biópsia, eu não tinha mais nada. Eu estou completamente curada. Agradeço a Deus e o Senhor por ser bênção na nossa vida.
Que coisa tremenda. Olha só o testemunho da Lauren. Profeta, quando minha neta nasceu, foi constatado que ela tinha muito ferro no corpo e também um atraso de memória. A cabeça dela tinha buracos por todo lado e isso dava muitas convulsões. O médico falava que ela não ia chegar na idade de 5 anos. E se chegasse, ela ia ficar atrofiada, talvez numa cadeira de rodas. Só que eu e minha filha não desanimamos. A gente crê no Deus vivo que tudo pode. Foi com muita luta, mas não desanimamos. Há 2 anos atrás, ela fez outra ressonância e acusou tudo de novo. Aí eu já estava acompanhando as suas orações e pedi a Deus pela cura dela. E o Senhor profetizou a cura das crianças. E agora o médico pediu outra ressonância. E na ressonância atestou que ela não tem mais nada. Os buracos foram fechados e o ferro está normal. Ela está curada. Glória a Deus! Glória a Deus! Que coisa linda! Olha o que Deus faz, olha o poder das orações. O homem deu um diagnóstico e talvez o diagnóstico do homem estava totalmente certo. No entanto, Deus pode entrar na nossa situação. E se você vem em busca de um milagre aqui nessa oração, acredite, os milagres acontecem, porque Jesus Cristo está vivo. Deus me colocou aqui exatamente para dizer isso. Ele ouve, Ele fala, Ele responde, Ele responde. Ele responde ao clamor, Ele responde ao poder de uma oração. Não perca a tua esperança. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas Deus está dizendo para alguém: não perca a tua esperança. Jesus Cristo pode intervir, Jesus Cristo pode mudar a tua história. Basta você se colocar na presença dEle. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu sei que essa palavra é um norte para alguém. Nós temos que entender as transições em nossa vida. Existem pessoas que chegam, pessoas que partem. Existem lugares que você entra e lugares que você sai. Existem tempos que você está num lugar e existem tempos que você está em outro lugar. O importante é que em cada transição que nós passamos em nossa vida, nós estejamos sendo guiados e dirigidos por Deus. E por que eu falo isso? Porque às vezes nós não entendemos os processos de Deus e acabamos transicionando errado. Não entendemos o processo, nos rebelamos contra Deus, achamos que Deus é ruim, achamos que Deus está ignorando a nossa dor, a nossa angústia, porque é isso que as pessoas pensam. As pessoas pensam que, pelo fato delas estarem passando por uma situação difícil, que Deus as abandonou, ou que Deus não está nem aí para aquilo que elas estão vivendo. E eu quero afirmar para você que isso está errado. Na verdade, nós temos que entender que enquanto não olharmos para o alto, o nosso socorro não virá. Sabe, talvez você esteja se perguntando: mas se Deus é tão bom, por que Ele não intervém na minha causa? Por que Ele não vem e não me ajuda? E por que você não transiciona dessa dor para o alto? Por que você não começa a buscar a justiça que vem do alto? Por que você não começa, sabe, a olhar para o alto e buscar que Deus intervenha na sua causa? Porque as nossas dores, as lutas que nós passamos, quando nós tentamos resolver elas de forma natural, nós perdemos. Mas quando nós nos colocamos na posição certa, que é olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa ajuda, as coisas começam a mudar. É difícil entender o propósito de Deus nas dificuldades da vida. Quando José foi lançado no poço, foi enganado pelos irmãos, foi tido como morto, o pai pensou que ele estava morto, e a Bíblia diz que ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Houve uma transição na vida dele. E nessa transição que houve na vida dele, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu o seu temor, ele não deixou de ouvir a Deus, Na transição que houve na vida dele, ele soube se posicionar como um homem que ouvia a Deus. E é isso que você tem que fazer, independente do momento que você está vivendo da sua vida, você tem que se posicionar como alguém que ouve a Deus. E você tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus.
Eu não estou dizendo que Deus é o autor das desgraças, Deus é o autor dos problemas, Deus é o autor das coisas ruins, não. Eu estou dizendo que, apesar das coisas ruins, Deus se faz presente na sua vida e lhe ajuda a passar por todos os desafios que a vida apresenta e que até mesmo o inimigo ele tenta se colocar no caminho. Porque em toda a trajetória de José, em todas as transições que houve na vida dele, talvez você diga assim, puxa, tudo isso foi desafio humano, o engano, a traição, mas eu posso dizer para você que nisso tudo tinha o dedo do diabo também. Porque foi o dedo do diabo que colocou o desejo no coração da mulher de Potifar de deitar com José. Satanás sabia do projeto que Deus tinha na vida de José, porque José havia declarado, talvez esse foi um dos erros dele. No entanto, a Bíblia diz que José não caiu na tentação, não caiu na armadilha, não caiu na cama dessa mulher que queria destruir com o projeto de Deus na vida de José. E então José passou por uma outra transição, ele foi levado à prisão e talvez na prisão tenha havido muitos questionamentos, talvez na prisão ele tenha combatido interiormente aqueles argumentos dentro dele, o perturbando, o oprimindo, o incomodando. A todo momento, a palavra injustiça vinha a ele. Mas dentro dessa transição que José estava sendo preparado para ser colocado como governador do Egito, Deus estava trabalhando. E Deus estava também observando o coração de José, sua fidelidade, sua entrega, seu comprometimento, sua vida e principalmente se ele mantinha os seus ouvidos ouvindo a Deus. E a prova disso foi quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos e José interpretou os sonhos tanto do padeiro quanto do copeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala conosco, é um Deus que está sempre trazendo a nós a sua verdade, a sua vontade. E quando Deus encontra um homem ou uma mulher que ouve a Deus acima das circunstâncias, Deus transiciona essa pessoa até o seu propósito e plano perfeito. Talvez você esteja passando por um momento que você não entende nada de nada. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, um momento delicado, um momento onde você está sendo abandonado pelas pessoas, um momento que você está sendo atacado, onde você está sendo perseguido, onde você está sendo injustiçado, e você pensa assim, aonde está Deus em tudo isso? Bem, continue ouvindo a Deus, que eu lhe dou a certeza de que você vai transicionar desse momento de dificuldade para um momento de glória. Desse momento de terror, desse momento que parece que Deus, não está nem aí para suas dores, para um momento onde você vai ver o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração porque eu entendo que muitos de vocês podem estar passando por transições. E nesse momento, é muito importante você se agarrar com Deus e você agir da maneira certa. Porque se você agir da maneira errada, você pode perder aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu estou falando com pessoas de destino. Eu estou falando com pessoas que acreditam que Deus tem algo grande, algo melhor para a sua vida. Talvez a situação que você vive hoje seja uma situação caótica, mas essa situação não define o seu futuro. O que define o seu futuro é se você está ouvindo a Deus. Ouça a Deus e você nunca vai perder uma batalha. Talvez você esteja procurando que as coisas se resolvam do seu jeito. E Deus diz, não é do seu jeito, é me ouvindo. Eu vou repetir, não é do seu jeito, é me ouvindo. Não é do seu jeito, é me ouvindo. Há momentos que a gente não sabe por que está passando por algumas coisas, mas compreendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vejo José murmurar. Eu não vejo, José querendo se defender. Eu não vejo José subindo as paredes e brigando com todo mundo e sendo, uma pessoa agressiva, talvez magoada. Eu não vejo José diante dos seus irmãos, quando depois Deus muda a fase, transiciona para um novo tempo. Eu não vejo José, de alguma maneira humilhando os seus irmãos ou esfregando na cara deles aquilo que ele viveu e dizendo, olha aqui, agora eu estou bem e vocês estão mal. Não, eu não vejo José assim.
Eu vejo um homem rendido a Deus, eu vejo um homem humilde, eu vejo um homem de coração partido, eu vejo um homem que continuava ouvindo a Deus e que mostrava misericórdia e bondade pelos seus irmãos, porque ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu com ele havia um propósito maior. Nós temos que entender isso. Se queremos transicionar para um tempo de glória, nós temos que entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E Deus está levando você a um lugar. Amém? Você acredita nessa palavra? Que Deus está no controle de todas as coisas e você está chegando no lugar da promessa? Então declare aí nos comentários: eu recebo essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? E independente do que você está vivendo, eu vim aqui lhe dizer: não existe ninguém tão justo quanto Deus e não existe ninguém tão poderoso quanto Deus para entrar na tua situação. Então confie em Deus e continue ouvindo a Ele. Amém? Glória a Deus. O problema da gente é que a gente começa a ouvir outros e não ouve a Deus. Ouça a Deus, que você nunca vai perder. Amém? Eu tenho 2 recados importantes para cada um de vocês. O primeiro recado é que domingo agora é Santa Ceia. Eu vou transmitir ao vivo no meu canal, mas quem puder estar presencialmente junto conosco, vai ser uma alegria receber você. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo, 9 da manhã. Nota aí na tua agenda, certo? Vem para cá. Pessoas vêm na Santa Ceia de outros estados do Brasil. Pessoas vêm até mesmo de fora do Brasil para participar da nossa ceia. E não é porque eu prego, não é porque eu estou lá, não. É por causa do ambiente profético que Deus ele tem liberado através do nosso ministério, através da nossa vida. Essa igreja, ela tem sido uma igreja muito acolhedora conosco e eu tenho certeza que vai ser também acolhedora com você. Você é nosso convidado. O meu segundo anúncio é que no dia 7, 8 e 9 de agosto nós vamos ter um evento online, se chama Escola de Profetas. A Escola de Profetas não é só para profeta, como as pessoas pensam. A Escola de Profetas é para ensinar qualquer pessoa a ouvir a voz de Deus. Se você está buscando ouvir a voz de Deus, venha participar dessa escola, certo? As inscrições vão encerrar logo e você não pode ficar de fora. O link está aqui na descrição do meu vídeo. E se você está me acompanhando pela televisão, então você pode, através do meu site www.profetavinicius17.com.br, lá fazer a sua inscrição. E também, quem está me assistindo na televisão, acredito que tem telefones que estão aí na tela, onde você pode entrar em contato conosco e fazer também a sua inscrição. Eu quero agradecer a todos aqueles que são meus parceiros na televisão. Estamos de domingo a domingo, às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado, às 10 horas da manhã na Rede TV. Muito obrigado pela semeadura de vocês e muito obrigado também pela oração de muitas pessoas que têm orado para que Deus nos ajude em nossos desafios. Você pensa que eu não tenho desafio? Nós temos muitos desafios. Todo santo mês nós temos compromissos altos com a TV. Deus tem sido fiel, Deus tem nos abençoado. E um detalhe, não tem nenhuma igreja que está patrocinando esse programa, não. Tudo é mantido pelo meu ministério, meus livros, meus eventos e também meus parceiros que têm me ajudado nessa grande obra. Mas eu posso afirmar que Deus é fiel com aqueles que se colocam como semeadores no reino. Amém? Eu tenho essa convicção dentro de mim. Deus abençoa colunas proféticas, semeadores. É assim que Deus tem me abençoado. Quanto mais eu semeio no reino, mais Deus me abençoa. Também acontece com você. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas essa oração agora. E em nome de Jesus, que teus inimigos, toda inveja e maldade contra você, que também por 7 caminhos bata em retirada. Juntos somos mais fortes. Amém? Estamos juntos aqui às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Estamos juntos no mesmo propósito. E isso está movendo grandes coisas e nós veremos muito mais milagres em nome de Jesus. Não quebre esse propósito. Hoje estamos no dia 25 do nosso propósito e creio que ainda veremos coisas maiores. Amém? Escreve aí nos comentários. Veremos coisas maiores.
Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca nos comentários a tua emergência, o teu desafio, e nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. E eu quero declarar, Senhor, que certamente o Senhor está nos visitando e que o Senhor é fiel para nos resgatar de qualquer momento difícil, de qualquer momento de dificuldade. E nós oramos o nome poderoso de Jesus Cristo para que todo laço de Satanás caia por terra. Todo laço do inferno caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu cancelo a obra do mal, eu cancelo a maldade, eu cancelo o laço de Satanás contra a vida dessa pessoa. E eu te peço a Deus, cobre agora, Jesus, com o teu sangue, cada lar, cada família. E aonde houve injustiça, que haja justiça agora, Senhor. Nós cancelamos a obra do mal, cancelamos a maldade, cancelamos, ó Deus, toda palavra maldita, toda palavra negativa contra a vida dessa pessoa e declaramos saúde. Todo aquele que está doente, que seja curado agora. Todo aquele que está enfrentando desafios, que seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, muda agora histórias, muda vidas, transforma corações no nome de Jesus Cristo. E nós oramos agora para que todo tipo de ataque espiritual contra a mente, contra a vida dessa pessoa, toda opressão das trevas, eu digo, sai do caminho dela em nome de Jesus. Senhor, eu consagro as mãos dos teus filhos, para que tudo que venha nas mãos deles venha prosperar. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, portas abertas, negócios que acontecerão, grandes oportunidades que chegarão, grandes conexões, recursos, providência divina, céus de bênção, de promessa sobre a vida de cada um deles. E quero declarar saúde a toda pessoa que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curada. Eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo à alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Inflamação, infecção, dores, inchaços, todo tipo de problema hormonal, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a cura. Jesus Cristo cura, pelas suas pisaduras fomos curados. E quero também, Senhor, nessa noite pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Clamamos o nome de Jesus, para guardar a nossa vida, para guardar nossos filhos, para guardar o nosso futuro. Senhor, nos tira, Pai, de todo o caminho errado, de toda a direção errada e de toda a conexão errada e nos guia, Pai, segundo o Teu propósito. Que toda a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Libera das Tuas bênçãos, da Tua paz, da Tua alegria, da Tua vida e do Teu ambiente de milagres. Que a glória de Deus entre na nossa vida e na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga comigo, Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Que Deus te guarde. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser, em oração. Um forte abraço
E que Deus te guarde. E que Deus te guarde. E que Deus te guarde. E que Deus te guarde.